Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com a psicóloga clínica Patrícia Santos. Vou-vos apresentar um bocadinho aqui do que é a palavra estáteis para também perceberem o porquê destas lives e então avançarmos rapidamente para aquilo que todos estamos aqui para fazer hoje. Portanto, a palavra estáteis é uma clínica essencialmente dedicada à reabilitação física e agora começamos a desenvolver até pela problemática atual e pelo problema da pandemia e pelas consequências que tem tido, tentámos desenvolver ainda mais aqui a nossa parte da psicologia, que já existia antes, tanto para adultos como para crianças, e agora percebemos que efetivamente nesta altura faz todo o sentido desenvolvermos aqui um bocadinho mais a nossa parte social e darmos um bocadinho mais ênfase à problemática da saúde mental. Vou-vos explicar porque eu sou fisioterapeuta, sou coordenadora e fundadora da clínica e porque é que eu estou aqui também, não é? A minha primeira especialização foi em psicogerontologia, eu trabalhei 18 anos em psiquiatria, numa unidade de psiquiatria como fisioterapeuta, atualmente já não estou a exercer, mas é uma problemática que me preocupa e é um dos assuntos que todos os dias vêm à tona quando eu falo com pessoas que efetivamente estão a precisar de apoio, sobretudo nesta época de pandemia. O que é que vai acontecer com este projeto que vos trazemos aqui? Vamos fazer 3 lives, os temas serão diferentes, o próximo tema será a abordagem à ansiedade dos adultos em tempo de pandemia e, por último, vamos falar também da ansiedade nas crianças em tempo de pandemia. No final destas 3 lives teremos um workshop um bocadinho mais específico, que será no dia 14 de abril, também às 21h30, e que terá uma duração de 2 horas e que no final, se calhar, vamos falar mais um bocadinho sobre o que é que se vai passar neste workshop. Vou passar agora à Patrícia Santos, que irá apresentar-se como profissional e irá começar a falar sobre este tema. É isso mesmo, obrigada, Armanda. E obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Então, estamos a viver tempos tão difíceis e acho que é muito importante darmos estas respostas à comunidade que nos rodeia, porque falarmos de ansiedade, falarmos dos tempos que estamos a viver, nunca é demais, e sobretudo a ideia aqui é trazer um bocadinho algo também mais prático, não é? Porque nós estamos cansados de ouvir falar de todas as teorias que nós temos, mas e na prática como é que eu posso combater isto, como é que eu posso viver melhor mesmo durante esta época tão difícil. Eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Patrícia Santos, sou psicóloga clínica há 13 anos, sensivelmente. A minha prática clínica está muito vocacionada para as depressões nos adultos e as ansiedades, e mais à frente vou explicar também um bocadinho porquê, porque na verdade não é porque eu escolho, é porque me bate à porta no consultório há muitos anos, são as depressões e as ansiedades, e agora cada vez mais a ansiedade é a problemática que nós temos, sobretudo nos adultos e agora também nos adolescentes. Não tinha tanto a ansiedade nos adolescentes e agora tenho. E colaboro com as palavras estáteis e aqui com a Armanda, a nível também de atendimento de crianças, porque também é uma das minhas especialidades do mestrado. Mas vamos aqui ao que interessa, não é? De facto, estes novos tempos e este confinamento também nos obrigou a reinventar-nos, não é? E isto que está a acontecer hoje, esta comunicação que nós estamos a ter convosco, se cá não acontecia se estivéssemos num tempo normal, não é? E portanto reinventámos um bocadinho e acabámos por adotar estas novas tecnologias também a nosso favor. E acho que é uma resposta muito importante para todos os que nos veem, os que nos seguem e estamos cá para vos ajudar. E se houver alguém que amanhã tenha o dia um bocadinho melhor porque se lembrou de alguma coisa, alguma dica que foi dada aqui, já valeu a pena, não é? E vamos a isto. Então, falamos de pandemia, meu Deus, não falamos de outra coisa há um ano, mas agora vamos falar da nossa saúde mental e do que a pandemia veio dar cabo da nossa saúde mental e aumentar esta ansiedade. Na verdade, a ansiedade já existia em muita gente e com a pandemia veio agravar, e houve muita gente que nem sequer tinha tido episódios de ansiedade antes e agora tem, não é? E é normal, não é um normal de é normal deixar andar, é um normal de
é óbvio que perante tantas restrições, perante tanto medo, é normal que as pessoas estejam mais ansiosas, mas nós podemos ter algumas ferramentas que nós, psicólogos, temos o dever de partilhar para que a ansiedade, pelo menos, não tenha um impacto tão grande na nossa vida. Nós temos aqui duas coisas distintas. Uma coisa é a pandemia e o medo que ela provoca em nós, não é? A nível da saúde, não é? E da própria vida, porque há muita gente a perder a vida e a perder qualidade de vida por causa da pandemia. E depois há o confinamento, não é? E o confinamento traz-nos outros problemas, os problemas económicos, traz-nos os problemas sociais, familiares. São duas coisas distintas, apesar de estarem interligadas, não é? Esta ansiedade pode ser fruto, pode ter origem na pandemia, pode ter origem no confinamento, podemos ter já uma predisposição para sermos pessoas mais ansiosas, mas o que é certo é que é normal nesta altura estarmos todos um bocadinho ansiosos, porque o medo provoca isso. E ainda bem que sim, por um lado, porque se nós não tivermos medo e enfrentarmos isto de uma forma mais negligente, se calhar vamos negligenciar a saúde e os cuidados, a nossa e a dos outros, e portanto o medo é protetor. E é muito importante que nós tenhamos consciência de que é importante ter medo. Quando o medo provoca, condiciona o nosso bem-estar e o nosso dia-a-dia, aí calma, o medo já é patológico e já não está a ser protetor, já não está a ser nosso amigo. Mas é muito importante nós termos noção que ainda bem que existe a ansiedade, que é um estado de alerta, não é? É um estado de alerta que nos leva, nos move a proteger-nos e portanto ela é importante. Agora, não pode não pode condicionar o nosso bem-estar e a partir daí já é motivo para, ok, vamos perceber o que é que eu tenho e como é que eu posso combater isto, ok? A nível de ansiedade, há muita ansiedade também pela incerteza do futuro. Muita gente tem dúvidas sobre o que é que vai acontecer, quando é que o confinamento vai acabar, quando é que vamos voltar à nossa vida normal. E também a ansiedade da certeza do presente, que é a minha vida está muito difícil, porque há pessoas com vidas muito difíceis neste momento. E se nós nos deixarmos consumir também por esta ansiedade, é mais um problema que estamos a trazer para as nossas vidas. Portanto, vamos aqui nestas 3 sessões, nestas 3 lives e depois no workshop, tentar ajudar a dar ferramentas para conseguir lidar com a ansiedade. Nós não conseguimos mandá-la embora, nós não conseguimos mudar o que nos provoca a ansiedade, nós podemos mudar é o impacto que ela tem em nós, o impacto que nós deixamos que a ansiedade tem em nós. Porque não há aqui uma fórmula mágica para resolvermos esta problemática que nós temos, não há. Não há uma fórmula mágica para não termos o confinamento, não é? Não quero entrar por políticas que não me interessa, eu sou humanista e não é por aí. Mas de facto não há uma solução que agrade ao nível da saúde e que agrade ao nível da economia e portanto obviamente que as nossas vidas estão condicionadas e obviamente que isto vai ter um impacto. Não é? E não havendo uma solução mágica e milagrosa, o que nós temos que fazer se calhar é, ok, eu é que vou mandar então o impacto que tudo isto vai ter em mim. E não se esqueçam que está tudo aqui. Por muito que nós não escolhemos as coisas que nos acontecem, seja um Covid-19, seja um divórcio, seja um problema no trabalho, nós não podemos escolher, infelizmente, muitas vezes os problemas surgem, nós temos é que reagir a eles. Nós podemos escolher é como é que nós reagimos aos problemas. E eu sei que estamos numa altura que se calhar todos estão aí a pensar, caramba, mas a minha vida está muito difícil, isto já é um ano, perdi o emprego, não tenho pão para pôr na mesa. Mas temos sempre um lado positivo para olhar para isto, não é? Porque sim, nós temos que ter pão para pôr na mesa, mas também se não estivermos vivos, se não estivermos capazes, também não conseguimos pôr o pão na mesa na mesma, e portanto está tudo aqui na nossa cabeça, a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. E isso faz toda a diferença. E quando nós não controlamos o que nos acontece, temos que nos controlar a nós, a forma como reagimos a isto. E a ansiedade pode ser muito controlada se nós conseguirmos ter é imaginarmos que a nossa cabeça é como, imaginem, o volante de um carro. Eu viro para a esquerda, viro para a direita conforme eu quero, ok? E a nossa cabeça é um bocadinho isto. Então, se eu escolher não me despistar, eu vou estar atenta, eu vou virar nas curvas certas. E é isto que, perante um estado ansioso, perante uma problemática qualquer, que nós temos que fazer, que é, eu tenho que ter força para eu escolher a forma como vou reagir a isto, a forma como isto vai impactar na minha vida.
não há dúvida que o Covid-19 impactou na vida de toda a gente e não vale a pena nós acharmos que há uma forma de nos conseguirmos tornar imunes a isto. Não, claro que tem impacto, mas tem que ter um impacto até, o que eu costumo dizer, até à página 3. A partir daí o livro é nosso. E, portanto, não podemos deixar que destrua a nossa vida, que destrua o nosso bem-estar, porque quando nós não estamos bem, vem tudo atrás. Quando nós não estamos bem psicologicamente, também não conseguimos cuidar dos outros, também o emprego depois corre mal, em casa corre mal, com o marido corre mal, tudo corre mal. E, portanto, nós temos mesmo que cuidar da nossa saúde mental para depois conseguir cuidar de tudo o resto da nossa vida e assegurar o nosso bem-estar. Porque, como eu costumo dizer, a vida é mesmo muito curta para nós não sermos felizes. E o ser feliz, há muita gente que se diz infeliz porque acredita que atingir a felicidade é sermos felizes a toda a hora, a todos os minutos, a todos os segundos. Não, isso não existe. Existem momentos de felicidade que fazem toda a diferença. E nós vivemos, e isso é o que nós levamos da nossa vida. A vida é para ser vivida em pleno e é para, mesmo perante as adversidades, conseguirmos reagir e conseguirmos ser felizes. Patrícia, nós agora no dia a dia o pouco que saímos à rua, as conversas que temos no trabalho, não há conversa nenhuma que o Covid não seja ponto assente, digamos assim. Qual é que é o impacto que tudo isso está a ter na nossa saúde mental, mesmo nas pessoas que, estando bem e que até lidam bem e que utilizam bem o volante que a Patrícia falava, mesmo estas pessoas têm uma vida condicionada, portanto, mesmo estas pessoas estando bem, isto tem que ter algum impacto na nossa saúde mental, não é? Qual é esse impacto? Então, Armanda, o impacto é gigantesco, não é? E sobretudo ao nível da problemática que nos traz aqui hoje a falar, que é a ansiedade. Por muito que as pessoas estejam bem e equilibradas, isto mexeu com a qualidade de vida de todos. E quando eu digo qualidade de vida, tem a ver até com a nossa esperança, com a qualidade de vida, com a harmonia que tínhamos em casa, porque há muitas famílias que estando em confinamento, perderam em absoluto qualidade de vida, porque não têm condições, se calhar em casa, para ter alguma privacidade, para conseguir trabalhar em condições, porque há a telescola, porque há... e tudo isto mexeu com a qualidade de vida e com a nossa percepção da qualidade de vida. E depois quando, aquilo que me estava a dizer muito bem, que as pessoas na rua falam muito sobre a pandemia, que é o tema do dia. É o tema-chave. É o Eu acho só tema-chave. que não é preciso este ano fazerem aquele concurso da palavra do ano, não é? Toda a gente sabe qual é que é o campeão. Tal e qual, tal e qual. Ouve-se em todo lado. Só que isto também contamina muito, não é? Porque quando as pessoas falam também se queixam. Eu estou farta disto e a minha vida, e isto contamina, não é? E portanto, o que nós precisamos é de nos motivarmos uns aos outros e perceber, ok, e eu digo isto muitas vezes, eu acredito, não tenho bola de cristal nenhuma, mas faz-me sentido esta minha convicção de que o caminho que temos pela frente é mais curto do que o caminho que está para trás. Porque eu não acredito que estejamos, se calhar, mais um ano nisto. Nós já estamos há um ano e qualquer coisa. Portanto, o caminho... E é um bocadinho ter esta motivação. Eu vou-vos dar aqui um exemplo prático, que é, imaginem aqui uma garrafa d'água. E alguém me diz assim, segura aí na garrafa d'água. E eu fico a segurar na garrafa d'água. E pergunto, mas porquê é que eu estou a segurar na garrafa d'água? E se me disserem, olha, porque sim, eu não vou ter motivação nenhuma para segurar nesta garrafa d'água, e vou pousá-la. Agora, se me disserem assim, eu preciso que segures porque se ela ficar onde estava vai-se partir. Ok, então se calhar faz sentido eu segurar na garrafa d'água. Tenho motivação para segurar e vou segurar. Isto tem a ver com a motivação. Ou seja, fazendo a analogia ao confinamento, estamos aqui porquê? Para baixar os números. E estamos a ver que os números estão a baixar. Ok, então há aqui uma motivação e consigo se calhar corresponder de uma forma muito mais autónoma, não é? Agora, outra questão que é o tempo. E o Covid e o tempo está a ser muito mais longo do que nós pensávamos. E se me disserem assim, vais segurar a garrafa 5 minutos, eu seguro 5 minutos e não me vai custar nada. Se me disserem assim, eu não sei quanto tempo é que tens que segurar, e pode ser 5 horas, a garrafa vai-me começar a pesar desde já. E é isto que acontece nas nossas vidas em relação ao Covid, que é, porquê é que eu tenho que condicionar a minha vida, e tenho que perceber porquê,
e nós somos bombardeados disto, aliás, já nem conseguimos mais ouvir falar, não é? Porque é o baixar o RT, porque é os cuidados dos números, não é? O boletim diário, as conferências de imprensa que haviam, e às vezes nós ficamos um bocadinho imunes a isto, que é, ok, a única coisa que eu retiro disto é a minha vida está uma confusão, a minha vida já não é o que era. Portanto, acabamos por não perceber mesmo que eu sou uma parte ativa, se calhar, nesta batalha. E esta batalha não é uns contra os outros, não somos nós contra o governo, esta batalha somos nós contra o vírus. E às vezes esquecemos um bocadinho disto, não é? E portanto, se eu fizer a minha parte, vou ajudar. E depois há outra questão que é, eu estou a fazer a minha parte, mas o vizinho do lado não está. E isto acaba por nos provocar ansiedade, acaba por provocar frustração, porque nós... será injusto eu generalizar, mas muitos de nós não estávamos tão habituados a lidar com tantas condicionantes, em lidar com tanta frustração. Muitos de nós tínhamos uma vida confortável, fazíamos o que queríamos, mais ou menos, não é? Claro, mas íamos jantar fora se queríamos, íamos fazer uma viagem se queríamos, íamos visitar, os meus pais moram noutro concelho, vou ali ver os meus pais, agora não posso. Nós não estávamos habituados a isto e, portanto, não tínhamos ferramentas para lidar com isto. E são estas ferramentas que são essenciais. E essencialmente, o que eu posso dizer já à partida é, primeiro, temos que perceber porquê. Qual é a motivação disto? Porquê é que eu não posso ver a minha mãe? Se calhar porque estou a protegê-la a ela, se calhar porque estou a proteger os outros, se calhar porque eu não posso sair à rua, porque se toda a gente sair à rua, o vírus nunca mais vai parar. E, portanto, qual é a motivação para nós estarmos fechados? Qual é a motivação para eu ter perdido tanta liberdade, tantas coisas que eu gostava de fazer? E depois perceber quanto mais tempo é que eu tenho. Voltando ao exemplo da garrafa, se me disserem que não sabem quanto tempo eu vou estar a segurar, ela vai pesar horrores, não é? E, portanto, quanto mais tempo é que eu tenho pela frente? E esta é uma resposta que nós não conseguimos dar. Aliás, o Covid é perito nisto também, não é? Em condicionar a nossa vida e em tornar tudo uma incógnita. Nem os especialistas se entendem, o que é agora não é daqui a um tempo, e portanto isto também nos provoca ansiedade. Isto tudo se vai traduzir em ansiedade nas nossas vidas. E isto não há como fugir. Sim. E relativamente às consultas, nós sabemos que a Patrícia trabalha muito a ansiedade, sabemos que esta fase do Covid também está muito relacionada com esta ansiedade, mas que outras problemáticas relacionadas com este tema é que as pessoas nos trazem às consultas? Armanda, de uma forma geral, a nível de consultas, aumentou exponencialmente as questões de ansiedade, sem dúvida nenhuma. Depois temos problemas familiares gigantescos, temos, e muitas vezes isto também nos pode dar que pensar, que é, porque é que nós estamos tão contrariados por estar em casa? Porque é que a casa não é a minha zona de conforto? Eu sei que é muito tempo e de facto, e depois é a velha máxima de estamos todos no mesmo barco. Não é bem assim, nós estamos todos no mesmo mar, mas uns estão em iates, outros estão em casquinha de nós, outros já estão a nado, não é? E, portanto, estamos todos no mesmo mar, não estamos todos no mesmo barco. E há vidas muito mais difíceis, há pessoas que não têm condições de vida que lhes tragam um confinamento que seja saudável, não é? Porque se têm 3, 4 filhos, se estão todos na mesma sala, um trabalha, outro está na escola, outro grita, outro chora, depois o marido ou que não ajuda, ou que foi trabalhar e que vem não está cá, ou seja, a nível de consultas tem, para além dos problemas familiares, é curioso que as pessoas que eu tinha em consulta que tinham problemáticas, pais, filhos, marido, mulher, neste tempo uniram-se mais. Foram os primeiros que quando tudo fechou eu liguei, porque eu pensei isto agora é que vai por água abaixo. E não, surpreenderam muito pela positiva. Também já estavam a ter acompanhamento, não é? Fui-lhes dando ferramentas e fui acompanhando por telefone e sinto que a coisa foi bem sucedida. Mas surgiram novos problemas familiares, os divórcios, não é? Porque já sabemos, a história já nos diz, que o grande número de divórcios acontece depois do verão, que é normalmente quando as pessoas tinham mais tempo a dar umas com as outras. E acabavam por, se calhar, estar mais tempo com a pessoa e perceber se calhar esta não é a pessoa que... e porque estamos muito egoístas também, não é? E portanto as relações acabam por ser um bocadinho mais descartáveis, não é? Mas já a história já nos dizia que depois do verão era quando havia mais divórcios, agora com o confinamento, caramba, não é?
Mas parece um contrassenso, toda a gente se queixava que não tinha tempo para estar em casa, que não tinha tempo para os filhos, que não tinha tempo para a família, e agora este prolongar de tempo com a família tornou-se pesado, no fim, parece pelo menos Mas socialmente nós devíamos pesado, de não é? pensar socialmente, e nós psicólogos, acho que temos que fazer estudos sobre isto, mas mais do que nós psicólogos, nós aqui estamos a falar para as pessoas que nos estão a ver e que querem respostas, não é? E que Claro, claro, que estão a ver, e quem está neste momento a ver-nos, é porque garantidamente sente algum tipo de ansiedade e diz, deixa-me lá ver se estas pessoas me vão ajudar, não é? Portanto, claro. eu quero mesmo direcionar para essas pessoas. Mas, de qualquer das formas, porque de toda a gente que nos assiste há de haver quem se identifica mais com isto e menos, mas temos que perceber porque é que, agora que eu tenho tempo em família, agora que eu tenho o tempo para estar em casa, porque é que isto não me está a satisfazer? Porque é que eu me continuo a queixar? Há uma condição do ser humano que é queixa-se de tudo, não é? Estamos sempre a queixar de tudo. E eu acho que grande parte também passa um bocadinho por aí. Depois passa por, se calhar algumas pessoas negligenciaram um bocadinho o lar, porque não passavam lá tempo nenhum. E agora que passam tempo em casa, espera aí que eu precisava daqui de outras condições. Outras pessoas deixavam os filhos na escola de manhã, depois para o ATL, depois para o balé, depois para não sei o quê, e agora são 24 horas. E eu agora consigo perceber que se calhar eu tenho que estabelecer mais regras, e agora não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar, mas uma das problemáticas das crianças que me chegam em consulta é a falta de regras, ou seja, não é falta de regras, é problemas de comportamento. Vêm-me à consulta com problemas de comportamento e eu percebo logo que não há regras. E não havendo regras, o convívio é muito difícil e é de pouca qualidade. E agora nós percebemos, se calhar, que, espera, eu se tiver aqui algumas regras, nós conseguimos conviver todos. E o problema é agora impor as regras, não é? Mais tarde impor regras. E, portanto, uma das problemáticas que tenho muito em consulta também passa muito por isso, não é? Problemas de comportamento e agora esta gestão. E é a gestão da ansiedade, não podemos fugir. Claro que eu tive mais no início, em abril, tive algumas tentativas de suicídio, muito pelo desespero. Eu tive alguns casos que tinham a ver mesmo com questões de saúde e de pessoas que já eram um bocadinho hipocondríacas, ou seja, tinham medo das doenças. Isto é a pior coisa que pode acontecer, não é? Mas mais ao nível de o meu negócio fechou e eu tinha aberto o negócio há meia dúzia de meses e agora não tenho como pagar e agora, ainda por cima, nós sabíamos que tínhamos um tempo longo pela frente e o desespero tomou conta das pessoas. Felizmente conseguimos controlar e conseguimos reverter esses quadros todos, mas efetivamente, quando nós falamos em tentativa de suicídio, temos estados depressivos ou depressões exacerbados, com cargas gigantes de ansiedade. O que é que estas pessoas precisam? Ferramentas para lidar com isto. Nós não temos um comprimido mágico para resolver nenhuma das questões que nós temos psicológicas, não é? Até para o Covid não há um comprimido, há uma vacina por enquanto, não é? Para as questões psicológicas não há comprimido, e há comprimidos, não é? Nós temos os ansiolíticos, antidepressivos, temos isso tudo que eu sou absolutamente contra, e felizmente eu só em último recurso é que eu vou para a medicação, porque os problemas que nós temos psicológicos têm muito a ver com a forma como nós encaramos as coisas que nos acontecem, sejam elas graves, menos graves, mais ou menos. Tem a ver com a forma como nós encaramos. E um comprimido não vai mudar a forma como eu encaro isto. O comprimido não me vai dar ferramentas para eu lidar com um chefe que me faz a vida negra, ou para lidar com uma colega de trabalho, ou com o namorado ou com o marido. O comprimido não ajuda. O comprimido, se calhar, mascara, adormece, não é? Portanto, eu sou absolutamente contra a medicação por isso. Às vezes precisamos dela para controlar, para equilibrarmos e para a pessoa conseguir responder melhor à terapia, conseguir pensar melhor e não estar tão desesperada. Mas o comprimido é como se nós tivéssemos uma infecção e dessemos um Benuron. Ok, os sintomas saem, mas está lá a infecção, nós não resolvemos a infecção. E os problemas de saúde mental têm que ser muito bem articulados quando precisamos de medicação, com medicação e terapia, porque só medicação não resolve. Ok. Patrícia, já temos neste momento algum tipo de estudo que indique os números do impacto que está a ter esta pandemia na saúde psicológica das pessoas? Sim, nós temos muitos estudos que estão em curso, não é? Aquilo que eu tenho visto na comunicação social é que chegam a estar em 70% nos casos com impacto
psicológico mais grave. A Patrícia está dentro deste, acha que é realmente assim um impacto tão grande? Sim, Armanda, é. E vou-lhe dizer que eu não sei se não é até, obviamente que os números dizem-nos, não é, que cerca de metade dos portugueses já sentiu impactos psicológicos, estamos a falar dos psicológicos, não é, porque os Claro. económicos e os sociais, obviamente, E físicos 100%. também, não é? Eu acho que sim, mas eu acho que os impactos sociais e económicos, se não é 100% é quase, não é? Porque isto mudou mesmo a Sim, nossa vida e, portanto, sim, sim. agora E a mesmo nível no psicológico, impacto, em termos de físico, o que nós nos apercebemos das pessoas, fisicamente estão mais vulneráveis a outras situações, a ora, outras Amanda, e na lesões, verdade estão fragilizadas, não é? as pessoas estão fragilizadas e há aqui duas coisas, que é os estados ansiosos agudos mexem com a nossa imunidade e, portanto, Exatamente. nós perdemos a imunidade e, portanto, quando estamos nervosos, há níveis tóxicos que correm no nosso organismo que são absolutamente prejudiciais e que podem dar origem a outras doenças. Para além de que fisicamente estamos todos muito mais sedentários. Os idosos que nós vemos em clínica, parece que, e que já conhecemos há algum tempo, parece que envelheceram mais anos do que um ano, não é? Só passou um ano e envelheceram mais do que isso. E a Nota-se preocupação muito. também envelhece, não é? A preocupação Sim, também acaba por. E mesmo os idosos, e estamos a falar daqui de uma faixa etária que está a ser, sem dúvida alguma, a mais prejudicada, porque tem muito mais solidão, não é? Para além de estarem muito mais expostos a isto, tem muito mais solidão. E e tem o muito. próprio medo de apanhar a doença é mais aterrador para eles, não é? O medo da morte também. Claro que sim, claro que sim. Os impactos da pandemia hão de ir, os impactos psicológicos e económicos, eu acho, hão de ir muito além da pandemia estar, até podemos dizer, já não há coronavírus a circular pelo mundo, mas Claro, nós vamos ter os efeitos da pandemia a circular na nossa sociedade e na nossa saúde mental. E, portanto, por isso é que é tão importante e tão urgente nós cuidarmos da nossa saúde mental já. É? E de facto nós somos dos primeiros países do mundo, nós temos coisas boas e más em tudo, não é? Ou somos os piores em números, ou somos os melhores do milagre é português, sempre assim. pronto. Mas a nível de saúde mental, por incrível que pareça, nós somos dos poucos países do mundo que logo no início do confinamento criou uma linha de apoio psicológico na Saúde 24 e que se mantém até hoje e que é fundamental. O único problema dessa linha é que depois não dá seguimento, porque não pode dar seguimento, não é? É uma linha de apoio imediato. E portanto fica até desde já aqui a deixa para se sentir que a ansiedade está a atingir níveis que estão realmente a colocar em causa o seu bem-estar, e para a Saúde 24 há sempre alguém ali que pode ajudá-lo. E sobretudo nestas ferramentas, não é? Porque sobretudo quando temos... Imaginando, uma ansiedade no seu estado mais agudo, é o quê? É um ataque de pânico. E um ataque de pânico, quantas pessoas vão parar ao hospital com ataques de pânico, mas a achar que estou a ter um AVC, estou a ter aqui algum problema de saúde mais grave, vamos fazer exames, vamos fazer análises, e na verdade estamos perante ansiedade. E não é, então vamos minorizar isto, é só ansiedade. Não, a ansiedade está exacerbada a um ponto de que o meu organismo respondeu, portanto é um psicossomatismo daquilo que eu estou a pensar, e vejam lá como nós temos, a nossa mente tem um poder gigante, o que eu estou a pensar, o medo e e depois vamos perceber como é que a ansiedade também vai escalando, mas aquilo que eu estou a pensar é de tal forma aterrador que o meu corpo se sente ameaçado e responde com batimentos cardíacos acelerados, com suores. Eu por acaso gostava de elencar depois todos estes sintomas. E na verdade é a ansiedade. E a ansiedade, o que é que nós podemos fazer? Ter ferramentas para baixar os níveis de ansiedade. Okay? E a ferramenta principal que eu vos posso dar, nós já vamos falar disso mais à frente, mas a ferramenta principal que eu vos posso dar é: nós é que mandamos no que pensamos. E o que pensamos muda o que sentimos. E o que sentimos depois tem impacto no nosso bem-estar. E portanto, é ter noção de que eu é que mando no que estou a pensar. Nós temos, a nível de ansiedade, em consultório, eu tenho tido muito sucesso na resolução dos problemas de ansiedade,
porque normalmente as pessoas, a partir do momento em que percebem que nós temos uma coisa chamada pensamentos automáticos, que são pensamentos que nos vêm à mente e nós nem demos conta, não fomos lá buscá-los, eles vieram sozinhos. Mas a partir do momento em que nós sabemos que temos esses pensamentos automáticos, que depois nos vão provocar esta escalada de ansiedade, se nós tivermos consciência deles, agarramos neles e eu é que mando nisto. E eu é que mando nisto e, portanto, eu não vou deixar que esta ansiedade vá galopando. Mas voltando aos números, Armanda, isto dá pano para mim, a gente ficava aqui a noite toda, não é? Exatamente. Voltando aos números, há estudos que dizem que as crianças e os adolescentes revelam estar mais preocupados, frustrados, ansiosos, e de facto eu em consultório tenho isso. Tenho muitos casos de adolescentes que estão mais ansiosos, tenho infelizmente casos de adolescentes que o melhor que lhes aconteceu foi o confinamento, porque na escola sofriam de bullying. Isto também pode ser uma coisa que nós possamos falar aqui no futuro, porque há imensos casos de bullying nas escolas portuguesas, não vale a pena dizermos que não, e passa muito também pela educação, pela forma como nós promovemos a empatia nas crianças e a tolerância. E nós estamos pouco tolerantes, e agora com o Covid mais ainda, não é? Estamos mais irritados, estamos pouco tolerantes uns para os outros. E portanto temos muitas crianças que de facto, que bom que estou em casa porque ao menos não estou a ouvir ou não estou a levar, e portanto isto é um problema que acho que temos muito que acudir às nossas crianças. E depois temos os profissionais de saúde, não é? 3 em 4 profissionais de saúde apresentam níveis médios e elevados de exaustão emocional e até burnout, que é o expoente máximo então da exaustão. Portanto, temos os poucos estudos que nós já conhecemos resultados, são resultados assustadores, de facto, mas que perante a sociedade, perante o contexto que nós estamos a viver, eu acho que são expectáveis, não é? E, portanto, o que nós temos que fazer é começar desde já a reagir, cada um de nós. E depois pode-me dizer, sim, então o que eu tenho que fazer é ir a uma consulta de psicologia. Então, mas se eu estou ansiosa, se eu estou em stress, porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas, como é que eu pago uma consulta de psicologia? E isto também acontece. E obviamente que nós podemos tentar recorrer ao Sistema Nacional de Saúde, que na verdade, a nível de psicologia, tem uma resposta que neste momento não consegue dar resposta. E de facto, isto também vai aumentar esta ansiedade, que é, eu até resolvia isto se calhar com consultas, mas eu também não tenho dinheiro para consultas. De qualquer das formas, existe este tipo de iniciativas como estamos a ter hoje, que são gratuitas e que podem ajudar de alguma forma. E a ajuda que eu quero para já que retenham é, se amanhã eu estiver desesperada, eu vou dizer, eu é que mando naquilo que eu penso e eu não me quero desesperar, eu quero controlar isto, eu é que tenho o controle da minha vida. Eu não posso evitar que estas coisas me aconteçam, mas posso evitar que isto destrua mais a minha vida. E, portanto, vou arranjar aqui uma forma, uma solução, vou olhar perante um problema, nós podemos escolher, vou olhar para o problema ou vou olhar para a solução. Não é? Eu tenho um problema, okay? Não, eu tenho uma solução para arranjar para o problema. É o que eu costumo em consulta dizer às pessoas. Não é eu tenho um problema, eu tenho que arranjar uma solução para aquele problema. É olharmos para o lado da solução, para o lado funcional, para não irmos mais abaixo. Não é? Muito bem, Patrícia. E na próxima sessão iremos falar sobre o quê? Na próxima sessão vamos falar sobre a ansiedade nos adultos, vamos falar das origens da ansiedade, vamos falar se calhar das várias formas em que a ansiedade pode estar presente na nossa vida e vamos se calhar tentar de uma forma, eu gosto muito de ser rápida e instantânea nas soluções, ou seja, quando alguém chega à consulta já traz uma bagagem, não é? já vem desesperada, que é eu preciso de respostas. E então eu na minha prática clínica sou muito pouco protocolar, o meu instinto é, eu tenho que pôr um penso rápido nisto, a pessoa tem que sair daqui melhor do que entrou. E portanto vamos tentar pôr aqui uns pensos rápidos na ansiedade das pessoas, dar algumas ferramentas para como é que eu posso, perante, não mudando a realidade, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, baixar os níveis de ansiedade e já temos que reconhecer que é normal estarmos assim, todos estamos, não é? Todos estamos. Mas é importante também que as pessoas percebam que uma consulta de psicologia ou pedir apoio, seja de que área for, não tem que ser estigmatizada. As pessoas têm o estigma de que não podem ir a determinadas áreas,
porque parece mal ou porque Uhum, socialmente é pouco aceito. Eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que realmente é normal, que há solução e que há profissionais que podem ajudar, não é? Mesmo nós aqui gratuitamente, já vamos dar aqui algumas ferramentas que eu acho que serão importantíssimas. E acho que, sobretudo, nós falamos muito em adultos e a nossa live dia 23 vai ser muito importante também porque falaremos tudo isso para as crianças, não é? uhum, Crianças, uhum, não só, uhum. só crianças, bem, os jovens que nesta fase estão aqui também a sofrer um bocadinho a alteração completa da vida deles, não é? Porque Uhum, não é uhum. normal passarem o ano letivo em casa, não é? Sem os colegas, sem os Claro, claro, professores, claro, sem uma claro, rotina. Acho que claro que isso sim. fará toda a diferença Sim. também, não é? E ainda bem que tocou num ponto muito importante, Armanda, que é não ter vergonha de pedir ajuda. E sobretudo, se há coisa que esta pandemia nos vem mostrar é que somos todos vulneráveis, não é? Somos todos frágeis e, portanto, não temos que ter vergonha de sentir que eu preciso de ajuda. Às vezes o difícil é reconhecer que eu preciso de ajuda, não é? E E quais são os depois. sintomas, não é? Porque assim, a pessoa, eu acho que nestas patologias, a pessoa reconhecer que precisa de ajuda é difícil, porque há certos sintomas que se calhar não, tal como a Patrícia disse ainda agora, quer dizer, eh, tenho o coração a bater muito rápido, não é ansiedade, é qualquer coisa no coração. Portanto, tentar Uhum, uhum, arranjar aqui uma lista de sintomas que uhum, encaixem uhum. no que é, que me vai levar a pensar que eu preciso de um apoio da parte mais psicológica do que física, também é importante. É importante. E nós vamos ajudar, se calhar na próxima live, até podíamos começar por aí, que é quais são os sintomas da ansiedade, para as pessoas perceberem, afinal isto está a acontecer comigo. Ah, Eu mas acho que é muito mas, importante. mas eu acho que eu percebo o que está a dizer, às vezes é difícil, e isso sim, isso é muito, até às vezes no hospital, os médicos, primeiro têm que despistar se fisicamente existe algum problema, se há alguma patologia, para depois sim assumir que, ok, isto foi resultado de uma ansiedade. E, portanto, de facto, uma crise de ansiedade às vezes confunde-se muito com alguns problemas que nós podemos ter, Exatamente. sem dúvida. Mas há uma coisa que nós sabemos, se nós pararmos um bocadinho para olhar para nós podemos saber que psicologicamente eu não me sinto bem, eu não estou com força para enfrentar o dia a dia, eu não me sinto com energia para resolver os problemas, eu sinto que os problemas tomam conta de mim, eu sinto que estou desesperado ou desesperada, eu sinto que não tenho esperança no que está a acontecer, eu sinto que não vou ser capaz de conseguir. E isso eu acho que partimos se calhar um bocadinho por aí, que é eu perceber que passa-se alguma coisa comigo, de facto, eu não estou bem, eu não me sinto bem, eu já não sou o mesmo ou a mesma, não é? Apesar de que há pessoas que já se conhecem e têm em consulta, pessoas que sempre se conheceram sendo ansiosas, não é? Mas conseguem perceber que, espera aí, que a ansiedade agora está a atingir, está a escalar de uma forma que prejudica o meu bem-estar e o meu dia-a-dia. E se a ansiedade prejudicar o nosso bem-estar e o nosso dia-a-dia, é motivo para, ok, eu não estou bem, eu vou precisar de ajuda. Exatamente. Pronto, Patrícia, eu acho que vou só explicar que no final destas 3 lives iremos também desenvolver um workshop, Uhum. onde terão a informação sobre ele mais detalhada no site palavrastáteis.pt, onde poderão ver uma parte específica para o workshop, com informações do que é que será e quais serão as temáticas. Serão temáticas retiradas também destas lives, com exemplos práticos, com formas mais precisas de como lidar com a ansiedade, com adultos, com crianças, e eu acho que fará toda a diferença na vida das pessoas que realmente precisam e que efetivamente não têm também, se calhar, tantos recursos para poder recorrer a consultas com alguma regularidade. Patrícia, muito obrigada. Obrigada eu, Armanda, e Mesmo, obrigada a todos os que nos estiveram a assistir. Esperemos ter levantado um bocadinho o véu da forma como estamos a conseguir dar uma resposta a um problema tão iminente e que está a contaminar o bem-estar da nossa sociedade, e a gente não quer nada disso, porque a vida é curta, vamos ser felizes. Patrícia, muito obrigada a todos que nos estiveram a ouvir e vemos na próxima live no dia 17. Até dia 17.